Olá a todos! Essa é a live prometida que eu me comprometi a fazer com vocês sobre os bichinhos na dispensa. Para os que não me conhecem, o meu nome é Érica Mesabarba, eu sou personal organizer e é um prazer estar aqui para falar para os meus organizados, para as minhas organizadas, sobre os indesejáveis, os irritantes bichinhos da dispensa. Eu até mostrei nos a live, a situação da armadilha, como que ficou aqui em casa, ó, os bichinhos da dispensa que eu capturei com esse adesivo. Então foi por conta desse problema que eu pesquisei sobre esse assunto, me informei para trazer para você. O que aconteceu na minha casa foi o seguinte: eu comecei a observar esses bichinhos, essas mariposas, essas várias mariposinhas marrons, em tom marrom claro, voando aqui por toda a casa. Por toda a casa, gente, juro. Não era um problema, não era um foco que estava relacionado somente aos mantimentos, alimentos que estavam lá no meu armário, não. E eu não consegui imaginar de onde que elas vinham, já que aqui na minha casa eu não estoco muito mantimento, porque eu moro sozinha, porque eu coloco tudo muito bem acondicionado em potes herméticos. Quando eu compro, por exemplo, um pacote de macarrão, que eu sei que eu vou demorar a usar, eu acondiciono esse mantimento na geladeira. Então não via motivo para esses bichinhos estarem voando por aqui e comecei a pesquisar sobre isso. Foi então que eu vi que o assunto era mais sério do que eu imaginava. As respostas que eu encontrei eram respostas que eu acreditava assim, que muitas pessoas também não sabiam do que eu descobri sobre esse assunto. E eu fiz uma enquete, mostrei, falei para vocês se vocês queriam saber mais sobre esse assunto que aconteceu comigo. Para minha surpresa, todo mundo que votou na enquete votou dizendo que queria que eu trouxesse o assunto aqui, que eu compartilhasse a experiência. Foi isso que eu fiz. Inclusive, na enquete eu também pesquisei sobre o melhor dia da semana para trazer a live para vocês, o melhor horário. Foi votado na terça-feira, às 7 da noite. Foi por isso que eu me programei para fazer essa live hoje. Recebi muitos relatos também que na pandemia esses bichinhos indesejáveis da dispensa aumentaram, que o foco aumentou, que as pessoas têm uma queixa maior, que nesse período de pandemia estão notando uma presença de mais bichinhos da dispensa. Bom, aqui na minha pesquisa, já que me incomodava muito e o meu problema não estava relacionado a mantimentos, conforme eu disse para vocês, com a solução que eu encontrei, eu decidi compartilhar. E eu pensei assim, mas eu vou compartilhar, o meu foco é organização pessoal nesse momento, a terapia da organização, ajudar mulheres a se organizarem na vida pessoal para ter mais tempo. E eu vou fazer uma live sobre bichinho na dispensa. E foi a quantidade de votos que eu tive nessa enquete que me motivou a trazer esse assunto aqui para vocês. E aí eu pensei, mas não tem como ser uma mulher organizada na vida pessoal realmente com uma casa infestada com esses bichinhos, porque realmente incomoda muito, é um incômodo muito grande. E aí, nas minhas pesquisas para descobrir qual que era o problema, eu cheguei a levantar várias hipóteses, inclusive que no prédio onde eu moro, existe um apartamento abandonado. No mesmo andar que eu moro, esse apartamento está abandonado há praticamente 10 anos. E em todo esse período nunca houve uma limpeza desse local. Então eu imaginei que existisse até algum foco. Pensei, o problema não é no prédio, porque o prédio foi detetizado há pouco tempo e não conseguia realmente encontrar as respostas. O problema não era na minha dispensa, não era com os meus mantimentos. Como eu disse para vocês, eu uso pote hermético, mantimento que eu vou demorar a usar eu coloco na geladeira. Então não estava relacionado a isso. Então, para mim, eu queria pesquisar e eu decidi, espera aí que eu vou a fundo. O problema ali persistia e eu fui atender uma cliente há uns dias atrás. Quando foi a implementação da dispensa dela, eu encontrei esse modelo de armadilha que ela usa. E
E aí eu perguntei pra ela onde que ela encontrou. Ela falou: eu comprei fora do Brasil e tal. E ela falou: leva uma pra você, Érica. Eu cheguei em casa, gente, juro pra vocês, eu pensei assim: vou usar só pra mostrar nos stories pros meus seguidores, porque eu não tenho necessidade de usar isso na minha casa. E, gente, a situação, por coincidência, nesse mesmo período aqui em casa, começou a se agravar. Os bichinhos se multiplicavam, eles se espalhavam com uma velocidade, se reproduziam, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu cheguei a observar alguns bichinhos próximos de uma caixinha de papelão do correio que eu tinha recebido. Mas eu não dei muita bola para aquilo ali, eu decidi colocar a armadilha que a cliente me deu na minha parede para fazer a observação, e eu vi que estava acima da média. De um dia para o outro apareciam uns 20 bichinhos colados aqui. Eu pensei: não, isso não é normal. E aí eu pensei que pudesse ser algum foco de sujidade aqui dentro da minha casa. Dei uma faxina pesada, não encontrei nada que pudesse também explicar isso. Ficou insuportável, gente. Eu fiz um arquivo aqui com as informações que eu encontrei, que eu vou pesquisar para passar o que for mais importante para vocês, porque são muitas informações importantes que eu não posso deixar de compartilhar sobre esse assunto. Quando eu vi que a situação era realmente séria, eu pesquisei na internet, as informações que eu encontrei eram informações muito rasas. Era: faça uma misturinha tal, usar cravo da Índia. Isso não é seguinte, gente, o meu problema não é nem dentro do armário, isso não vai solucionar o meu caso. Foi aí que eu encontrei um material disponível na internet, uma gravação de um programa de TV de um especialista em insetos. O nome dele é Sérgio Boccalini, ele é biólogo, mestre em saúde pública e ele trabalha com controle de vetores e pragas. E eu pensei: pronto, agora eu vou ouvir uma pessoa que tecnicamente pode me explicar sobre essa situação, essa infestação desses insetos. E a informação que ele compartilhou nesse programa foi o seguinte: sobre o questionamento de onde vem. De onde vem esses insetos que aparecem no bichinho, na despensa? Gente, eles vêm no pacote do alimento. Eles vêm ali, os ovinhos. Nós compramos lá no supermercado já o alimento infestado e eles eclodem na nossa residência, na nossa despensa, no nosso armário. Portanto, o problema chega empacotado, chega pronto para nós. E aí, no calor, esses ovinhos vão eclodir mais rápido, vai ser propício ali, quanto mais quentinho o ambiente for, é um ambiente perfeito para esses ovinhos realizarem a eclosão, saírem as larvas. E aí a larva, a mariposinha, ela fura o plástico do mantimento para sair. E a gente acha que esses bichinhos furam o mantimento para entrar. Muito pelo contrário, eles já chegam na nossa residência em forma de ovos, no pacotinho, e eles, no processo de eclosão, eles vão perfurar o plástico para sair. E eu não sabia disso. Isso foi uma novidade para mim, que revolucionou minha maneira de ver esses bichinhos da despensa. Alguém aí sabia disso, gente? Que eles eclodiam e já vinham lá da indústria, do supermercado? Para mim foi realmente uma novidade. Mas o que isso indica? Isso indica uma falha operacional na armazenagem dos grãos, dos alimentos e no armazenamento, que não está relacionado à nossa residência, não está totalmente, claro, né? Relacionado à maneira que nós colocamos os alimentos na despensa. Então, muitas vezes nós achamos que a culpa é nossa, que a nossa higiene não estava boa ali do armário, que nós não estávamos cuidando do mantimento. A culpa não é nossa. Olha lá, a Carol está dizendo que sabia. Ah lá, porque ela é bióloga, exatamente. Os biólogos, os agrônomos já sabiam dessa informação. E nós, profissionais de outras áreas, achávamos o quê? Que a nossa casa que produzia espontaneamente esses bichinhos que iam atacar lá na despensa. E aí, inclusive, o grão, gente, por exemplo, do milho, ele pode ser beneficiado para virar o fubazinho já com esses ovinhos. Então a gente pode comprar também um fubá com os ovinhos desses bichinhos. Então esse problema não está só no grão, também no grão beneficiado, no caso ali do fubá, isso também pode acontecer.
Os tipos é o caruncho, as baratinhas, as traças dos cereais e os besouros. Esses são os principais tipos dos bichinhos indesejáveis que nós encontramos. Aí vamos explicar aqui. O caruncho, tá? Que muitas vezes é o problema do arroz. Uma fêmea adulta pode colocar até 400 ovos. Então, olha, isso pode causar na nossa despensa. Uma única fêmea adulta colocar 400 ovinhos, ou seja, um caruncho, um único caruncho lá no arroz, multiplicando, olha só. Aí Pedro tá dizendo, melhor ferver tudo, exatamente, nós vamos chegar lá, se isso faz mal ou não. E a Carol disse sobre interromper a vida deles. Exatamente, também vou falar da técnica para interromper esse ciclo de vida deles. Aí, Carol, se eu não falar o ponto que você comentou e depois você complementa, tá? Porque você, como bióloga aqui na live, você pode me ajudar. E aí, gente, as baratinhas, elas carregam umas otecas, que são uma espécie de um mini casulozinho, tem uma bolsinha ali com os ovinhos, e ali dentro pode conter até 50 ovos. E aí, o que essas baratinhas fazem? Elas depositam essas otecas em um local próximo que as baratinhas que eclodirem vão ter alimento garantido. E que local é esse? As frestas dos nossos armários. A baratinha vai colocar então parece um grãozinho de arroz amarelinho. Vai eclodir e vai ter mais um monte de baratinhas novas no nosso armário. A traça do cereal é aquela traça que forma uma espécie de teia, um grumo. Dentro do farelo ali, por exemplo, da aveia, quando a gente observa que tem um foco ali, um local que parece que está mais úmido, que está formando tipo uma teiazinha, essa aí é a traça dos cereais. Elas fazem esse casula, espécie de casula ali na aveia, no achocolatado. Isso significa que logo, logo as mariposas vão sair dali. Elas vão eclodir. E vão fazer o quê? Se encontrar um ambiente propício, vão fazer a festa. Aqui a Carol tá informando que a oteca da barata parece um carocinho de feijão. Ah, exatamente. Às vezes a gente acha assim, parece que é um carocinho de feijão, põe a mão, sai um farelinho, né? Que são os ovinhos já da baratinha que foram depositados ali. Então o tamanho é maior um pouquinho que o tamanho do grão de arroz. E inclusive existe também os besouros. Os besouros, eles podem estar presentes, por exemplo, naquele bacon que a pessoa compra no supermercado, naquela linguiça, naquela carne seca que acha que não precisa condicionar na geladeira. É um ambiente perfeito para os besourinhos fazerem a festa também e se proliferarem. A recomendação é que qualquer tipo de carne fique totalmente o tempo todo em ambiente refrigerado, tá? Que não fique na despensa porque achou que comprou no supermercado, não precisa colocar na geladeira. A carne seca estava fora da geladeira no supermercado, eu posso guardar na despensa. Não, você está colaborando para que esse besourinho lá se prolifere na carne. Até os ovos a gente compra no supermercado fora da geladeira, tem que chegar em casa e colocar na geladeira em ambiente refrigerado. Aí o ciclo de vida, essas larvas, após o seu período ali de emersão, elas podem chegar à fase adulta entre 30 e 40 dias. No inverno, esse ciclo vai se prolongar, pode se estender até 150 dias. Então, às vezes a pessoa limpa toda a despensa e pensa assim, resolvi, tá tudo limpo, não tem mais bichinho nenhum. Se ficar um ovinho ali e for um período frio, por exemplo, de inverno, daqui a 150 dias vai surgir, vai acontecer a eclosão e as largatinhas, enfim, vão se transformar em borboletinhas. Fazem mal para a saúde? Elas não transmitem doenças. Esses bichinhos da despensa, essas larvazinhas, caruncho, não transmitem doenças. Mas a traça que eu comentei, dos cereais, ela vai deixar o cereal, o farelo, mais úmido. Quando o farelo fica mais úmido, você perde a qualidade
e esse farelo pode se deteriorar, pode estragar. Então aí sim pode fazer algum mal a ingestão desse farelo úmido. O ideal é que percebeu que tá tendo ali aquele casulozinho no farelo, é descartar, tá? Com exceção da barata e da mosca, a barata e a mosca, né, na despensa, sim, elas podem trazer micro-organismos, inclusive causando infecção intestinal, e às vezes a pessoa vai até uma unidade de saúde, vai a um posto médico, é identificado como uma virose. E pode ter sido alguma contaminação alimentar que teve como consequência o contato ali de barata, de mosca, enfim. E aí quando eu tomei consciência disso, dessa situação, fiquei muito revoltada, muito triste de saber que eu já compro no saquinho do alimento os ovinhos dos bichinhos. Eu liguei para o meu amigo, para o Marcos, que eu chamo de Marquinhos, o Marcos Antônio de Jesus, ele é engenheiro, agrônomo. Liguei para ele, conversei com ele a respeito disso. Os agrônomos, eles estudam esse processo de armazenamento de grão, são consultores dessa área. E claro que eu não vou ter a competência técnica aqui para falar como um profissional da área. Eu estou relatando para vocês sobre as pesquisas que eu fiz. Carol tá dando uma força aí como bióloga nos comentários. E aí o Marquinhos, ele disse para mim o seguinte, que existem as normas, os POPs, os procedimentos operacionais padrões. Na parte do Ministério da Agricultura, esses padrões são a parte do grão já beneficiado, por exemplo, o fubá, aí tem que seguir o procedimento da Anvisa, e o supermercado, que também está envolvido no processo, precisa de obedecer às recomendações da vigilância sanitária. Então o assunto é muito mais complexo do que a gente imagina, porque às vezes não dá para identificar de uma maneira muito fácil se o problema veio da produção, do armazenamento, e qual armazenamento foi, se foi lá no silo, se foi na indústria, se foi no supermercado. Em todos esses momentos pode haver a contaminação e a gente levar para casa dentro do saquinho já do alimento. O que a indústria está fazendo sobre isso? Vocês podem me perguntar, Érica, mas qual que é o procedimento? Porque eu fiquei curiosa. Eu pensei, o que a indústria faz para evitar que isso aconteça? E aí, minha gente, entra a parte triste da história. É realizado o expurgo, por exemplo, das espigas de milho com a fosfina. O que é a fosfina? Eu fui pesquisar. É um gás tóxico. Ou seja, para matar o bichinho, para a gente não levar o bichinho para a nossa despensa, a indústria faz uso de produto químico, que claro que não vai ser saudável para nós. E aí, Érica, mas se a gente compra o mantimento contaminado, leva para a despensa, os bichinhos eclodem, isso não significa então que a indústria não está fazendo a parte dela. Aí eu penso, né? Se a parte dela for jogar o veneno ali para que o bichinho, o ovinho do bichinho morra naquela etapa de armazenamento, eu já fico mais, eu não sei o que eu vou achar melhor. Se é ver o bichinho ali no mantimento ou se não ter o bichinho e saber que realmente foi jogado muito produto químico, no caso, por exemplo, do milho, muita fosfina, que é um gás tóxico, para esse problema não acontecer. E isso só reforçou a minha meta de consumir mais produtos orgânicos. E aí a gente reflete o quê? O produto orgânico, claro, vai ter uma perda muito maior. Nesse exemplo, por exemplo, do milho, para se produzir o milho, para chegar até a nossa mesa sem uma perda com essas pragas, se for orgânico, vai ter uma perda maior, porque não vai ter sido feito o controle. Ó, a prova que tem bichinho aqui em casa ainda, gente. Passou um voando aqui agora. E aí eu uso essa inseticida aqui, tá? É uma inseticida caseira, à base de água, vinagre e detergente. Eu faço essa misturinha e eu borrifo. Pego ela assim no ar, borrifo. Resolve na fase adulta. Então vai resolver, vai fazer o controle ali na fase adulta. E eu fico pensando, gente, isso aqui que tem detergente, vinagre e água na mesma medida, quando eu borrifo e eu sinto o cheiro, me incomoda um pouco a garganta
e o meu olho arde se eu borrifar perto de mim. Imagina essa fosfina que é colocado nos nossos mantimentos e fica legalmente aprovado e consome isso. E eu lembrei inclusive da minha prima que no último período da faculdade de engenharia de alimentos abandonou o curso porque ela disse que se ela continuasse trabalhando na área da indústria alimentícia, ela ia ter que se mudar para o campo para consumir apenas o que ela plantasse, porque a gente descobre tanta coisa, ela contando. A gente não tem ideia do que está por trás, né, da indústria química, da produção de alimentos, o que é feito aí legalmente e a gente coloca na nossa mesa. Então essa é a minha próxima meta, consumir mais orgânicos. Claro que a gente vai pagar um preço por isso, é um processo mais caro produzir o orgânico. E existem estudos já de bioinseticidas, por exemplo, o uso de óleos essenciais, tá? Para prevenção dessas pragas, mas a indústria química, por exemplo, ela não tem interesse no desenvolvimento desses estudos, então por falta de financiamento, infelizmente, esses estudos eles ficam defasados, né? Não vão adiante. A indústria química vai visar o lucro. E pensar assim, Érica, mas eu posso usar alguma alternativa natural na minha casa para repelir esses bichinhos? O cravo, por exemplo, vai repelir só na fase adulta e o problema já veio em forma de ovinho para nossa casa, então não vai resolver. A misturinha que eu disse aqui para vocês vai matar o inseto na fase adulta, também não vai resolver. São uma série de fatores que podem ajudar a minimizar, mas que o problema nós precisamos de entender que vem de fora. É algo muito mais além do que o nosso próprio aqui. E aí, o seguinte, o caso aqui de casa, o que eu descobri? Com mantimentos, com alimentos. O papelão que veio em uma caixa, que eu fiz uma compra na internet, uma caixinha pequenininha, eu deixei, porque eu tenho o hábito de fazer o seguinte, eu compro uma coisa pela internet, eu abro, retiro dali, eu não fico manuseando muito aquela caixa por causa da questão do vírus, higienizo a minha mão, então às vezes eu deixo até 3 dias lá de molho, que eu sei que é o período que o vírus vai morrer, para depois tocar. E aí eu deixei essa caixa de lado e nela, essa caixa veio com certeza infectada por algum bichinho, algum ovinho, alguma larvazinha, e isso foi eclodindo. E essa caixa virou um lixo seco na minha casa, porque na minha casa eu separo o lixo. Quando essa caixa, esse papelão foi para o lixo seco, ele permaneceu por mais tempo ali e ficou eclodindo, provavelmente saindo esses bichinhos, essas mariposas. E aí chegou o ponto que eu mostrei para vocês, ó, isso aqui foi o que eu recolhi com o adesivo, com a armadilha, tá? Fazendo uso de matar a fase adulta das borboletinhas com esse produto aqui caseiro que eu fiz em casa, né? Não posso dizer que é um produto natural, porque o detergente, por exemplo, é químico, mas com esse produto caseiro. E aí foi isso, eu descobri que foi essa caixa, e aí realmente as caixas de papelão, elas propiciam isso, eles também são abrigos desses bichinhos. E na pandemia, então, essa queixa que eu recebi de várias pessoas sobre essa questão de, na pandemia piorou. Porque na pandemia nós estamos comprando muita coisa online, então chega muitas caixas na nossa casa, muito papelão, e às vezes a gente não joga fora imediatamente, fica lá no lixo seco. Nós temos agora o hábito de comprar mais comida para ir menos no supermercado. Então, se chegou contaminado, como eu expliquei, o bichinho vai eclodir, vai sair dali e pode até infestar outros mantimentos e continuar nesse ciclo. Por isso que a pandemia ela está sendo considerada assim uma fase perfeita para esses bichinhos na despensa aparecerem, considerando que nós ainda não estamos aí num período frio. Aqui onde eu moro, por exemplo, tá calor nesse período, todo mundo comprando muita coisa em papelão, em caixa, chegando em casa, todo mundo estocando material, mantimento dentro de casa,
Então é um ambiente perfeito. Agora eu quero falar sobre a solução. As soluções que eu pesquisei, as soluções que eu encontrei. Como eu disse, mesmo quando ali a dispensa, que às vezes a gente tem a sensação que limpou, resolveu, não vai resolver, dificilmente nós vamos conseguir encontrar o foco, ou seja, qual o mantimento que está contaminado e quais outros foram contaminados, e identificar inclusive qual a parte do armário que está infectado também é impossível, missão impossível. Mas o que dá para fazer? Na limpeza do armário é necessário aspirar, fazer o uso do aspirador de pó para aspirar todas as frestas do armário. Então, fazendo esse procedimento de aspirar todos os cantinhos do armário, fazendo toda a limpeza de todas as prateleiras, toda a parte ali, utilizando uma substância, por exemplo, de água diluída com detergente na mesma proporção, ou o vinagre, tá? O detergente, o sabão, ele vai ser sempre muito útil toda vez que nós pensarmos sobre o combate de inseto, porque todo inseto ele é revestido por uma camada gelatinosa e o sabão rompe essa camada. Inclusive formiga, tá? Formiga é a mesma coisa. Então, quando nós usamos o sabão, rompido essa camada, ele perde ali a defesa dele, já começa a se decompor em contato com o sabão. E aí, quando chegar com compras, a indicação também que, se for possível, que seja realizada uma limpeza do armário, uma limpeza completa desse armário, e que não fique em embalagens originais. Então, por exemplo, esse macarrão aqui eu comprei, com essa embalagem original, eu não vou deixar ele no meu armário de mantimentos. Eu vou colocar na minha geladeira. Se eu quiser deixar no meu armário de mantimentos, na minha dispensa, o ideal é usar um pote hermético assim. Ou qualquer outro pote. Eu gosto do pote hermético porque ele vai vedar mais. Ele tem uma borrachinha aqui que ele vai vedar a entrada do ar e vai impedir de que, se eu comprei um macarrão contaminado, se aqui estiver os ovinhos dos bichinhos, se tiver dentro do pote, o bichinho vai eclodir, mas ele não vai sair, então ele não vai contaminar a minha dispensa do meu espaço. Então, mesmo, Érica, eu não tenho um pote hermético, mas tem um pote de azeitona que esvaziou. Então, tira a aveia daquela caixa, daquela embalagem e coloca no pote. Pode aproveitar o que você tem. O ideal é realmente colocar em pote, tirando desse saco aí o original, tá? Evitar estocar também. É realmente difícil para identificar o foco. E o que for vencer mais rápido, deixar sempre à vista. Então, chegou com compra nova, fez a asepsia do armário, colocou o que é novo para trás e o mantimento que já estava ali no seu armário para frente, tá? Para que você use ali um ciclo, faça esse rodízio da maneira correta. A Carol colocou bem aqui o uso até de garrafa PET, pode ser útil para evitar aí a contaminação de todo o seu armário. Uma solução ecológica, todo mundo deve ter uma garrafa PET em casa, e até uma maneira de reciclar as garrafas PETs. Colocar na geladeira também é uma opção, se você tiver espaço na geladeira. Para a gente guardar tudo é impossível, né? Então ficar de olho, o que vai demorar a usar, coloca na geladeira. Evitar caixas de papelão, caixas de ovos dentro das nossas casas, porque, como eu disse, também é um ambiente propício para esses bichinhos. As armadilhas, elas são indicadas para o controle. Então, o supermercado, por exemplo, usa essa armadilha. Cada armadilha atrai somente um inseto, porque ela é confeccionada com uma colazinha que vai ter um feromônio que vai atrair esse tipo de inseto. Então, para a barata vai ser um adesivo diferente, para essa mariposinha aqui vai ser um outro tipo diferente, e vai servir assim para um monitoramento, para você ver o grau de infestação e sabendo também que vai pegar somente na fase adulta, tá vendo? Não vai resolver totalmente o problema de vez.
Quanto ao uso de produto químico, existem produtos de venda livre no supermercado, como por exemplo o gelzinho. Já usei muito aqui em casa aquele gelzinho que coloca no canto dos armários. Tem que ser utilizado com muito cuidado, porque aquilo ali é um produto tóxico e não pode ser utilizado de qualquer maneira num ambiente ali de guardar mantimento, enfim. Como eu disse para vocês, o cravo não resolve, cravo da Índia não vai resolver, ele só vai o que? Afugentar o inseto adulto. Então, não vai interromper o ciclo. Alternativas naturais, como por exemplo a cúrcuma. Eu encontrei um estudo da Unicamp, da cúrcuma sendo usada como repelente para esses natural, mas para nossa residência também não vai adiantar, porque se o bichinho já chegou dentro do saquinho, o ovinho tá ali, a gente já trouxe para casa, essas alternativas não vão resolver. Como eu disse para vocês, nenhuma misturinha vai resolver 100%. Essa daqui que eu indiquei vai matar também na fase adulta. Ela super funcionou para mim, porque, por exemplo, se eu vi um inseto que eu não alcançava para matar, eu borrifava e o inseto já cai. Então eu vou só repetir rapidinho: vinagre de álcool, água e detergente, na mesma proporção. Eu deixo dentro do borrifador e eu uso como misturinha de limpeza também, para limpar fogão, para limpar vidro. Então é uma misturinha que eu não vivo sem, mas como eu disse, não resolve 100% o problema, tá? Observar o local de venda. Se no supermercado, em um mercado, que você observou que tem esses insetos voando, que tem umas teiazinhas nos armários, que a limpeza do local não é boa, aquele local pode ter uma infestação. E muitas vezes, se a sujeira ela já é aparente, essa infestação dos insetos já é aparente na área de venda, que o consumidor tem contato, imagina a área de armazenamento desse supermercado, desse estabelecimento. Então é bom prestar atenção o tipo de supermercado que nós estamos indo e evitar esse supermercado aí, se a gente vê qualquer sinal, e até mesmo ligar para a vigilância sanitária, tá? Comunicando, fazendo essa observação sobre isso. A ração de animal também, ela atrai esses besourinhos lá, conforme o exemplo que eu disse para vocês da carne, porque tem carne no ingrediente. Então, essa ração de animal também vai atrair esses besourinhos. E o que é ideal? Para você deixar a ração dentro da embalagem original, o indicado é somente se ela tiver um bom sistema ali de vedação. Vai atrair? Não. Olha como é que é o hábito da gente falar que vai atrair. Eles vão simplesmente, eles podem eclodir ali e sair também dali desse saquinho da ração. Então, o recomendado é colocar também um pote vedado ou deixar na sacolinha original se tiver um bom sistema de vedação, tá? Se aquele produto tiver infestado, não vai contaminar outros alimentos, enfim, não vai gerar um dano maior. E aí, para quebrar o ciclo de um produto que foi infectado. Ah, Érica, eu tenho um saquinho de macarrão na minha casa que eu observei que tem os bichinhos. E eu vou jogar fora, eu não quero consumir. Como eu disse, não vai trazer nenhum dano para sua saúde o caruncho, mas se você não quer consumir, para quebrar o ciclo dele de vida, para jogar fora, você precisa de colocar no congelador por 24 horas e aí você vai conseguir interromper esse ciclo. Isso vale pro feijão, enfim, para outro alimento. E é importante que mesmo se você não for consumir, mas vai jogar fora, você deixe no congelador para quebrar o ciclo e interromper ali o processo de perpetuação, né, do problema. Senão vai ficar lá no seu lixo e vai continuar eclodindo, as mariposas voando. Olha lá, a Carol contando que armazenava a ração de cachorro, quando foi abrir o saco estava cheio de besourinho, exatamente, por causa da carne. E aí eu preciso de falar para vocês sobre o direito do consumidor, porque se é um problema da indústria, esse problema vir para nossa casa, o direito do consumidor diz a respeito disso, sobre os nossos direitos, e é nosso direito reivindicar um novo produto.
eu não encontrei a norma exatamente que cita a respeito desse problema, tá? Eu vi alguns relatos na internet, inclusive de pessoas que processaram a marca porque encontraram aí esses bichinhos indesejáveis. Vi que algumas marcas têm por padrão recolher o mantimento na sua casa e enviar, substituir aquele item. Outros fazem a orientação de você ir até o local que você comprou com a nota fiscal e pedir que o produto seja trocado. Então eu observei que existe uma variação da conduta de cada marca, tá? E inclusive o meu amigo que conversou comigo, Marquinhos, ele até disse o seguinte: Érica, algumas empresas nem vão exigir a nota fiscal, porque você está com um produto na sua casa que tem a logomarca e você relatou que esse produto teve um problema ali, que eclodiu os bichinhos, a empresa já precisa de se responsabilizar. Tá dentro do prazo de validade, o problema não foi da maneira ali que nós armazenamos. O problema foi da indústria que realmente nos vendeu esse mantimento contaminado. Se foi uma falha no armazenamento, se foi uma falha do supermercado, o nosso direito enquanto consumidor é justamente para fazer isso. E aí, bem lembrado que o Iliana colocou uma pergunta aqui, que se a técnica do congelador serve para trigo de mais farinhas. Inclusive, o armazenamento das farinhas na geladeira, muitas vezes a gente pode achar o seguinte: vai proteger, vai evitar de estragar logo. As farinhas na geladeira podem ficar úmidas e fazer o efeito contrário. Ao invés de favorecer a qualidade, a validade, estender o tempo, pode encurtar. Então, no congelador, isso pode ser ainda mais grave. Colocando essas farinhas no congelador, elas vão ficar mais úmidas e podem comprometer aí a qualidade. Agora, vai quebrar o ciclo do bichinho. Você colocou ali, o bichinho vai morrer. Se o alimento ficou úmido a ponto de comprometer a qualidade, o consumo, isso deve ser observado. Senão, vale a ideia do congelador para quebrar o ciclo e descartar, para não ter a continuidade ali do problema. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, que se eu souber responder, eu vou explicar. Se não tiver mais perguntas, eu vou para os agradecimentos finais. Eu preciso agradecer a participação da Carol, como bióloga, que contribuiu com as informações aqui da nossa live. Inclusive, ela citou um óleo aqui, que na hora que ela colocou o comentário eu não consegui comentar, que ela comentou que é um óleo que ajuda aí nesse tratamento de grãos. Quero agradecer o meu amigo Marquinhos, o Marcos Antônio de Jesus. Ele é consultor da área de agronomia na cidade de Jacupemba, interior aqui do estado do Espírito Santo. E ele me explicou, conversou muito a respeito disso. Quero citar as fontes consultadas para falar desse problema que eu consultei. Eu li, por exemplo, a circular técnica de número 84 do Ministério da Agricultura. Eu li artigos sobre essa questão da logística, da infraestrutura. Eu posso compartilhar para quem quiser, me envia aí uma mensagem solicitando que eu vou enviar o link, tá, dos artigos que eu consultei, que eu me baseei para dar essas informações. A Carol comeu óleo de NEM, não conhecia, Carol nunca tinha ouvido falar sobre esse óleo, mas adorei muito a informação e eu vou pesquisar também sobre isso. É um assunto realmente que vai rendendo outras curiosidades, outras opções. E eu digo o seguinte, que realmente foi um aprendizado para mim pesquisar sobre esse assunto. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído também aí com vocês. Eu realmente não sabia que a gente trazia esses bichinhos para nossa casa. Eu achava que estava relacionado a alguma coisa, né, de errada, que estava faltando alguma atitude nossa de dentro de casa aqui para resolver o problema, e não é. Realmente o bichinho vem no saquinho de alimento, ele não fura para entrar no alimento, ele fura para sair, e as mariposas voam e elas trazem uma dor de cabeça enorme. Nossa, irrita muito, gente. Até hoje ainda tem alguns bichinhos aqui em casa voando, tá? É um ciclo que demora muito. Eu queria dizer que se a situação for muito grave,
se tornar uma maneira, um modo muito crítico aí de infestação na sua casa, para você procurar ajuda especializada, fazer uma detetização, que talvez essa pode ser a solução. Quero agradecer a todos vocês que assistiram essa live. Ela vai ficar disponível para quem quiser ouvir de novo ou para quem quiser compartilhar. E é isso, gente. Agradeço muito. Nos vemos aí até a próxima. Se precisar de mim para organização pessoal, organização residencial, organização de empresas, eu estou à disposição. Adorei falar com vocês aí sobre esse assunto. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira aí a controlar, pelo menos, né, os bichinhos aí da despensa. Forte abraço para todos vocês, tá? A gente se vê por aí.